investigador na Universidade de Lisboa, Prémio Pessoa, membro de diversas academias internacionais, incluindo a Academia de Ciências de Lisboa e a Academia Internacional da História das Ciências, curador de múltiplas exposições. Começou por se interessar por física, mas derivou para a história. Enfim, como vamos perceber a seguir, derivar não será certamente o verbo mais correto, porque o que o nosso convidado de hoje fez não foi andar à deriva, mas percorrer uma viagem de circunnavegação, uma viagem pela globalização do conhecimento. Até já! Neste programa, conheça Henrique Leitão, físico e historiador da ciência, que desenvolveu esta área de investigação em contexto universitário. No Museu Nacional de Arte Antiga, visitámos a exposição As Ilhas do Ouro Branco com um dos seus comissários, Fernando António Batista Pereira. Ciência, o interesse por compreender o mundo que nos rodeia. História, a tentativa de procurar perceber quem somos e de onde viemos. Portugal, o sítio onde vivemos e a que mais estamos ligados. Partiu do estudo de ciências exatas para regressar ao estudo da história, ciências exatas. Daí, no início deste programa, eu ter falado de uma viagem de circunnavegação, de globalização do conhecimento. Voltou ao ponto de partida. O nosso convidado de hoje é o investigador Henrique Leitão. Obrigada pela sua presença no magazine da Universidade Aberta. Há uns 5 anos, e vou citá-lo, terá dito: uma das tarefas principais de um professor é descobrir talento e treiná-lo. Um homem que passou pelas ciências exatas, que foi para a história e que depois misturou tudo de alguma forma, descobriram-lhe algum talento, só um, no início da carreira? Não sei, como o percurso foi um bocadinho não canónico, também talvez tenha sido mais difícil descobrir quais eram os meus interesses, onde é que os meus interesses se tornavam mais produtivos. Começou pela matemática? Começou pela física. Física com muita matemática, física teórica. E como é que descobriu a história? Há razões familiares. Eu sempre gostei muito de história, sempre fui criado numa casa, a minha mãe era professora do ensino secundário de história, portanto sempre houve um ambiente, mas enquanto fazia a minha formação científica, por alguma razão, ia sempre estudando questões históricas e ia acompanhando. Mas era necessário para perceber melhor a física? Não. Era só interesse cultural. lazer. Só interesse cultural, exatamente. Praticamente. Portanto, desde que me recordo que este interesse está lá, para dizer de alguma maneira. Mas a partir de certa altura tornou-se uma coisa muito mais séria, não é? A partir de certa altura percebi que queria mesmo investir mais, que queria mesmo fazer mais e, portanto, que precisava de adquirir uma formação que a formação científica não me tinha dado, não é? E, portanto, precisava de assistir a aulas, estudar outras coisas e ler outras coisas. Então foi um processo silencioso, mas durante, eu diria, 10 anos, não é? De estudo, sem ter produzido nada nessa altura, apenas para estudar mais. Sim. Estudava-se História das Ciências em Portugal? Havia essa tradição? Sim, havia umas coisas isoladas. Há uma tradição, a História das Ciências tem uma certa tradição em Portugal, mas feita isoladamente, por pessoas isoladas. E houve algumas áreas que foram muito estudadas. Em particular, as coisas ligadas à náutica, aos descobrimentos, à ciência dos descobrimentos, tem uma história muito interessante, longa e um conjunto de estudiosos que se foram sucedendo uns aos outros e que produziram uma área boa. Mas é uma exceção a história dos descobrimentos. Mas agora estuda-se de forma formal, não é? Passa a redundância. O que aconteceu nestes últimos 15 anos, e eu não fui o único protagonista desta história. Embora já houve há uns anos, não é? Sim, já tinha havido. Meados do século XX. Sim, no princípio, exatamente. A meio do século XX já tinha havido tentativas de institucionalizar isto. Portanto, ou seja, criar instituições que permitissem, primeiro, formar pessoas capazes de fazer estudos de História da Ciência e depois dar um apoio institucional a este tipo de investigações. Isto teve várias tentativas, bem-sucedidas, menos bem-sucedidas, etc., mas de uma maneira estável e sólida só foi feita agora, há relativamente pouco tempo. Há quanto tempo? Há poucos anos, há muito poucos anos, é um processo de 10, 15 anos. Mas significa que há alunos a estudarem a História das Ciências. Sim, agora, neste momento, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, há um departamento. Portanto, há um departamento de História e Filosofia das Ciências. Este departamento oferece cursos, uma formação de mestrado, oferece uma formação de doutoramento. Portanto, e sim é a primeira vez em Portugal? Isto é a primeira vez em Portugal, institucionalizado como um departamento a fazer doutoramentos e mestrados. Desta maneira é a primeira vez. Fora de Portugal faz-se? Sim, fora de Portugal faz-se. E há alunos que vêm de fora de Portugal, alunos estrangeiros que vêm procurar formação em Portugal? Acabei de doutorar há um mês, um aluno brasileiro. É muito comum, por exemplo, os brasileiros virem cá. Mas depois há investigadores, depois além disso, além do departamento, que é uma unidade de ensino, digamos assim,
Depois há instituições de investigação, os centros de investigação, não é? E também há centros de investigação ligados a isto e centros de investigação de História da Ciência, que também têm uma história pequena, não é? E isto, portanto, o panorama nesta disciplina mudou imenso nos últimos 15 anos, eu diria. Descobriu muita coisa quando começou esses estudos de forma mais assertiva de História das Ciências, porque debruçou-se especialmente nos séculos XVI, XVII. Sim. Sim, quer dizer, descobri de certa maneira fácil. Porquê? Porque as coisas existiam, a documentação não é? Exatamente, a documentação não era estavam abundante, organizadas. Não estavam estudadas. Aliás, esse era assim, o meu espanto principal, que de certa maneira ainda se mantém, embora já atenuado, mas ao princípio espantou-me muito, não é? Espantava muito uma enorme discrepância entre o que eu via nos arquivos, documentação abundante, muito interessante, mas não tratada. Por estudar, mas não estudada. Quer dizer, arquivisticamente bem, mas historicamente não. Não contextualizada, no fundo. E, portanto, o discurso histórico parecia-me ser um bocadinho, deste ponto de vista, um bocadinho deficitário. Em que sentido? Porque esta evidência não tinha sido estudada, estes documentos não tinham sido vistos, habitualmente porque eram documentos muito técnicos. Então havia uma opinião em relação à história das ciências em Portugal que não correspondia à verdade? Sim, havia ou uma opinião um bocadinho... menorizante, digamos assim, se é que a palavra se pode dizer. Não era considerado. O que é um pouco estranho quando nós atendemos ao papel que a ciência tem hoje, ou que os historiadores hoje lhe atribuem, na caracterização, por exemplo, da modernidade de uma sociedade. Não é? É impossível fazer qualquer estudo do desenvolvimento de uma sociedade ou da aquisição desta categoria de modernidade, seja o que isso for, mas é impossível fazer isso sem falar de ciência. E, no entanto, no caso português, o aspecto científico tinha sido um bocadinho descurado, por razões várias. E este foi o aspecto que me chamou logo a atenção, não é? E, portanto, como a evidência documental era abundante, eu decidi, olha, vamos começar a estudar isto, e com colegas que também. Qual foi, assim, a sua maior surpresa quando começou a abrir os arquivos? Porque um arquivo, para uma pessoa interessada, sobretudo em questões de história, não é? É quase como uma loja de doces. Encontram-se verdadeiras guloseimas. Um tesouro. Eu fiquei muito surpreendido, e durante alguns anos dediquei-me a isso, hoje menos, mas durante alguns anos dediquei-me a isso. Fiquei muito surpreendido com os estudos científicos em Portugal, sobretudo das ciências exatas, matemáticas, por volta do século XVII, numa instituição chamada Colégio de Santo Antão, a Aula das Férias. Havia trabalhos anteriores, não sou o primeiro, havia pessoas que tinham já notado que era uma instituição muito interessante, mas tinham ficado bastante aquém do que era. A riqueza era muito maior. Então eu fiquei muito surpreendido com isto, então fiz um trabalho de primeiro identificar esta documentação, catalogá-la, mostrá-la e depois começar a estudar partes dela e depois formar alunos, porque é tão abundante que não dá para uma pessoa estudar só, formar alunos que estudem os outros aspectos. Estamos a falar de muitas dezenas de manuscritos e que mostram, há um momento da história portuguesa muito interessante e há uma instituição muito interessante na história portuguesa. Este vai ser um grande espanto. Mas o principal deve ter sido Pedro Nunes, quando comecei a ler as obras de Pedro Nunes. Não é? Foi surpreendente. Sim, surpreendente. Surpreendente o nível. Fiquei muito... E porque não havia assim tanta literatura sobre, ou literatura organizada? Não, havia uma situação muito... É a velha questão, não é? Havia uma situação muito paradoxal. Quer dizer, ao mesmo tempo que em Portugal se afirmava que tinha tido um grande matemático, o que se oferecia como prova disso era um instrumento, nónio, não é? Que tem o seu interesse. Um instrumento de precisão. Sim, mas ninguém fica famoso como grande matemático por ter feito só um instrumento. Portanto, a história não quadrava para mim, não é? Este era o meu problema. Tinha que se perceber o que era. E quando comecei a ler as obras, e aí, porque são de facto muito técnicas do ponto de vista exigente, portanto a pessoa tem que se dar esse trabalho e decidir-se mesmo fazer isso, mas compensa, porque quando comecei a ver, dei-me conta claramente estava diante de um dos grandes matemáticos europeus do século XVI. Sobre isto não há mais pequena dúvida hoje, não é? Falou dos seus alunos, começámos esta conversa também a falar da procura pelo talento, ou descobrir. Um bom professor é aquele que descobre os talentos, ou um talento num aluno. É preciso ser um aluno diferente ou especialmente interessado, porque quais são as características de um aluno que não goste só de física, portanto gostar de física, ou tem de gostar de matemática, mas também tem de gostar de história. Sim. Portanto, há uma personalidade diferente para este tipo de aluno multidisciplinar? É exatamente isso que eu dizia, é preciso descobrir as pessoas que têm o conjunto de características que são muito próprias. São poucos, mas às vezes existem, não é? Quer dizer, pode-se ensinar a muitos níveis, mas quando nós estamos a tentar arranjar alunos
com potencial de se tornarem investigadores depois, estamos a falar a nível graduado, então eles têm que ter estas características. Portanto, têm que ter uma capacidade e uma apetência por temas científicos, de alguma maneira, e uma mente capaz de trabalhar com temas científicos, mas depois têm que ter também um gosto, um domínio, um conhecimento de técnicas históricas e digamos, da abordagem histórica, que é muito diferente da científica. E estas duas componentes têm que ser ensinadas, porque não há nenhuma formação em geral que as ensine. Mas também tem de partir de dentro, não é? Exatamente, mas tem que ter qualquer coisa a ver com a personalidade da pessoa, não é? E por isso são poucos alunos, e parte do meu trabalho é ir vendo-os onde eles Pode estão. ser o futuro da universidade, porque quando se fala na universidade pensa-se numa instituição clássica, não é? Com disciplinas ou com cursos cada vez mais, ou cada vez não, os clássicos são estanque. À partida é física, é matemática, mas aqui há novos cursos que têm outras necessidades, será isso? Eu penso que sim. O paradigma estará a mudar eventualmente. Sim. É difícil dizer o que vai acontecer exatamente. Porque, nem se sabem quais são, nem se sabem as profissões do futuro. Exatamente. Não é? E será necessariamente por pressão exterior, não é uma coisa decidida pela universidade. A universidade muitas vezes reage assim, não é? Digamos, o mundo por fora, digamos, mostra aquilo de que precisa e a universidade depois adapta-se devagarinho. Muito obrigada por esta conversa, por nos acompanhar aqui no Magazine da Universidade Aberta. Henrique Leitão, físico historiador, o nosso convidado de hoje, a aproximar mundos de conhecimento, outros mundos a seguir no Fugas, as Ilhas do Ouro Branco, no Museu Nacional de Arte Antiga. Não perca! As Ilhas do Ouro Branco é uma exposição que conta uma história. A história de uma economia de êxito que foi a economia açucareira da Ilha da Madeira nos séculos XV e XVI. Para nós, o açúcar que é o ouro branco, é um produto corriqueiro. Mas isso não acontecia há 600 anos. E foi exatamente quando a Madeira começou a ser povoada que se veio a descobrir que, finalmente, ela tinha todas as condições para a produção da cana-sacarina e, a partir dela, naturalmente, para a produção do açúcar. Isso criou um enriquecimento extraordinário das elites madeirenses e, nas condições culturais e mentais daquela época, essas elites procuraram, no fundo, obter a sua salvação ou a remissão dos seus pecados através de ofertas às igrejas, às pequenas capelas, médias igrejas ou até mesmo à Catedral do Funchal, de obras de arte preciosas para, no fundo, ganharem a salvação. Essas obras de arte estão aqui reunidas no Museu Nacional de Arte Antiga e representam, no fundo, aquilo que de melhor na época se produzia, sobretudo na Flandres. Uma das maiores riquezas que esta exposição pode apresentar é precisamente o conjunto de pinturas, trípticos, em que se figuram não apenas as figuras sagradas que eram dedicadas aos altares, naturalmente, e às capelas para onde foram pintadas, mas, sobretudo, os doadores dessas obras de arte. A maioria das peças que estão presentes nesta exposição são provenientes do Museu de Arte Sacra do Funchal, que abriu ao público em 1955 para recolher as riquezas, sobretudo de pintura dos séculos XV e XVI e também de ourivesaria, que tinham sido recenseadas nas décadas anteriores pelos historiadores locais e mesmo por historiadores nacionais. Ora, a partir de 1540, decresce o interesse pela arte flamenga junto às elites madeirenses e aumenta, pelo contrário, o interesse pela encomenda junto das oficinas nacionais do continente. E é o caso, por exemplo, do conjunto de pinturas que está atrás de mim, provenientes da Igreja de Santa Cruz, onde se encontram ainda mais duas, que constituíam o retábulo desse altar-mor. Nesta mesma sala estão também um conjunto importantíssimo de peças de ourivesaria de grandíssima qualidade que ilustram toda a evolução desde o final do Manuelino, com o Renascimento, até à prata do início do século XVII, quando o ciclo do açúcar começa a decrescer e se passa para um novo ciclo, que é o ciclo do vinho.
Aqui está a cruz dita de Dom Manuel, que é talvez a peça de ourivesaria mais espetacular que está presente nesta exposição e que, aliás, uma das mais espetaculares de todo o nosso património de ourivesaria à escala de todo o país, que é a cruz que chegou ao Funchal em 1528, portanto 7 anos após a morte do rei, mas que cumpria uma oferta que o monarca queria fazer à Catedral do Funchal. Obras de arte de escultura e obras de arte de ourivesaria que estão aqui reunidas nesta exposição e que nos contam a história de todo esse comércio que se desenrola entre os finais do século XV e os finais do século XVI, portanto, um século de ouro da economia madeirense, que se traduziu exatamente em obras de arte da maior importância que estão agora pela primeira vez reunidas em Lisboa. No dia 23 de janeiro, a Universidade Aberta recebeu a visita de uma delegação de 60 líderes de instituições de ensino superior e empresas das áreas de educação e tecnologia. A visita foi organizada pela Cisco Systems para a América Latina e juntou reitores, superintendentes, diretores e gestores do Brasil, Colômbia e Peru. O objetivo foi fomentar o conhecimento, o intercâmbio de boas práticas e as tendências de pesquisa na utilização de tecnologias da educação. A Universidade Aberta e a Guarda Nacional Republicana assinaram no dia 29 de janeiro um protocolo de cooperação para o desenvolvimento e intercâmbio ao nível da investigação, da capacidade científica, cultural, técnica e da formação de quadros para o ensino de ambas as instituições. O protocolo foi assinado pelo Comandante-Geral da GNR, General Manuel Couto, e pelo Reitor Paulo Dias. O seminário pós-doc e estágio doutoral do Departamento de Educação e Ensino à Distância 2018 decorreu na Universidade Aberta e contou com a participação de quase 100 de investigadores. No evento foram apresentados trabalhos de investigação no âmbito de doutoramentos e pós-doutoramentos sediados no Departamento de Educação e Ensino à Distância, Laboratório de Educação à Distância e e-Learning, Centro de Investigação em Artes e Comunicação e Centro de Estudos das Migrações e Relações Interculturais. As apresentações estão disponíveis no repositório aberto para consulta. A Universidade Aberta deu início ao programa de comemorações do seu 30º aniversário, com cerimónia de entrega de cartas de mérito académico. A cerimónia contou com a presença de estudantes que concluíram os graus de licenciatura, mestrado e doutoramento no ano de 2016, com a classificação de excelente. Depois da intervenção de vários representantes de órgãos da Universidade Aberta, o reitor Paulo Dias congratulou e agradeceu o empenho dos homenageados, salientando a contribuição de todos na mudança e inovação da aprendizagem e na criação de conhecimento. A UAB disponibiliza no âmbito da aula aberta, em acesso aberto e de forma inteiramente gratuita, temas e recursos para uma experiência de aprendizagem online. Aposte na sua educação, navegue livremente entre os vários temas apresentados, explore os recursos multimédia e participe nas atividades disponíveis. Mais informações sobre estes e outros cursos na página da Universidade Aberta. A Universidade Aberta disponibiliza diversos cursos no âmbito da aprendizagem ao longo da vida. Pós-graduação em Design e Fabrico Integrado por Computador. Pós-graduação em Mediação de Conflitos. Pós-graduação em Educação Social. Mais informações sobre estes e outros cursos na página da ALV da Universidade Aberta. No dia 2 de março, realiza-se na Universidade Aberta o Colóquio Ibérico Pelágio no Ensino Superior. O encontro, que vai juntar especialistas, investigadores
e fornecedores de software antiplágio, tem por objetivo partilhar experiências e conhecimentos numa área que assume cada vez mais relevância no ensino superior. O colóquio contará com a presença de docentes de universidades portuguesas e espanholas, com trabalhos publicados sobre a problemática. De 4 a 6 de julho, a Universidade Aberta vai receber a Conferência Internacional em Formação e Inclusão, Educação de Adultos e Experiências para a Empregabilidade. Numa parceria entre a Universidade Aberta e várias outras instituições estrangeiras, esta conferência insere-se no âmbito do projeto Erasmus+, sobre emprego e inclusão, e tenta responder ao desafio de encontrar soluções para problemas europeus comuns, de que são exemplo os elevados níveis de desemprego que conduzem à exclusão. Todos os interessados poderão inscrever-se e participar presencialmente ou por videoconferência, enviando proposta até ao dia 4 de março de 2018. Pelo segundo ano consecutivo, o projeto Reviver na Rede de João Pinto, ex-estudante do mestrado em Pedagogia do e-Learning, está nomeado para os prémios WSIS Prizes, promovidos pelo World Summit on the Information Society Forum, conferência que decorre anualmente em Genebra, no âmbito das Nações Unidas. Pode recordar esta e outras entrevistas no Play da RTP. Os programas estão disponíveis online ou no portal da Universidade Aberta em uab.pt. Universidade Aberta, 30 anos a contribuir para a divulgação do conhecimento em língua portuguesa. Porque, afinal, o mundo está cada vez mais perto. Até breve!